senhor presidente, senhores senadores, senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, quem nos acompanha aqui também nas galerias. Nós estamos assistindo uma das maiores operações ditas de combate à corrupção, a chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato baseia-se exclusivamente, senadora Fátima, em cima do instituto denominado de delação premiada. O que é o Instituto da Delação Premiada? Ele serve, a princípio, para desvendar crimes que são complexos e que ficariam impunes por causa da lei do silêncio, que impera em organizações criminosas. E esse instituto só foi possível aqui no Brasil porque a presidenta Dilma enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, se não me engano, 2012 para 2013, em que previa o Instituto da Delação Premiada, num projeto de lei que dispunha sobre as organizações criminosas. Pois bem, esse instituto está sendo utilizado para ser a base de investigação da Lava Jato. Ocorre que a lista de percalços desse instituto é grande, e aqui não sou eu que estou falando. Tem uma lista de profissionais que criticam e vem criticando o Instituto da Delação Premiada, dizendo que ele tem ilegalidades, violação da Constituição, do Código de Processo Penal, falta de procedimentos durante o processo de negociação, manipulação de informação, direcionamento para outros réus, várias violações. Acontece que agora nós tivemos um fato concreto que mostra o que significa o Instituto da Delação Premiada e as dificuldades que esse instituto tem de realmente dar suporte a uma investigação de fôlego, como se pretende a Operação Lava Jato. O que acontece? Nós assistimos agora a um Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, envolvido na construção de uma delação premiada do senhor Joesley Batista, da JBS, em que um procurador, uma pessoa de confiança do Procurador-Geral da República, negociou, organizou, mediou a delação premiada desse cidadão. E depois saiu da Procuradoria e foi trabalhar no escritório de advocacia que estava defendendo a JBS. E até agora isso não foi explicado. Some-se a isso que esse final de semana o Procurador-Geral da República foi também visto em um bar aqui de Brasília conversando com o advogado da JBS. Isso mostra o quê? Que as demais delações podem ter sofrido o mesmo processo. Diremos da delação do Delcídio, diremos da delação do Cerveró, do Paulo Roberto Costa, do Marcelo Odebrecht. Foram todas negociadas pelo Ministério Público? Todas foram orientadas, Sérgio Machado, todas foram orientadas, até porque os delatores, que não são pessoas do direito necessariamente, quando fazem as delações, falam em ilícitos, propinas, ou seja, falam todos os jargões que se fala no mundo jurídico, no mundo do Ministério Público, no mundo da Polícia Federal. Aí nós queremos questionar, será que isso está correto? Isso não depõe, o que eu estou falando aqui não é contra a Lava Jato, é só para que a gente preste atenção no que está acontecendo. Hoje, um jornal de circulação nacional, Folha de São Paulo, e foi produzido por outros jornais, inclusive pelo 247, traz a declaração de alguns advogados, entre eles o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Fábio Tofik. Ele diz o seguinte: o caso do Joesley coloca um manto de suspeição sobre a forma como as delações são feitas. Só isso, todo o processo de negociação deveria ser regulamentado. Só isso vai impedir que o réu sofra coação. E aí uma série de questões relacionadas a isso. Por que eu falo isso? Porque amanhã o presidente Lula vai de novo fazer um depoimento em Curitiba, num processo em que ele é acusado de ter recebido um terreno para o Instituto Lula, que ele nunca recebeu, o Instituto Lula nunca foi construído lá, esse terreno nunca passou para ele, mas por uma delação premiada de um empresário, dizendo que não tinha comprado o terreno para dar para o presidente Lula. Não tem uma prova, mas o presidente Lula vai ser colocado de novo à frente das câmaras de televisão, à frente de toda a nação, como se fosse um réu, um bandido. Isso está chegando ao limite, ao insuportável. É para fazer averiguação? Sem problema nenhum. Pega-se o Instituto da Delação Premiada, mas quem falar
Quem falar tem que apresentar provas. Se aquele terreno é do presidente, se aquele terreno foi comprado para ser dado ao presidente, prove-se isso. Não adianta o empresário falar porque ele negociou para reduzir a sua pena e entregar ao presidente Lula, como fez o Palocci, como fazem tantos outros que ficam um ano inteiro preso sob a tutela de Sérgio Moro, para poder entregar os outros. E não tem mais limite a perseguição que se faz ao presidente Lula. Ontem, ele foi denunciado por um membro do Ministério Público aqui de Brasília por ter reeditado uma medida provisória que foi editada pelo Fernando Henrique Cardoso em 99, e ele reeditou em 2009. Por que o Fernando Henrique Cardoso não foi denunciado? É só o presidente Lula. Esse tipo de coisa, esses pesos e essas medidas e essa falta de transparência é que a gente não pode compactuar. Por isso eu subo aqui, senhor. Eu subo aqui antes desse novo depoimento do presidente Lula para deixar isso registrado. Nós queremos mais do que ninguém que tudo seja esclarecido. Aliás, não teve governo que mais se dedicou a ter uma legislação que pudesse apurar, que permitisse a apuração de ilícitos e de crimes que os governos do PT, tanto do Lula como da Dilma. Não teve, eu desafio aqui. Agora, isso tem que ser utilizado dentro do processo legal. Se o Ministério Público, se o Judiciário querem de fato apurar e não querem ser parciais, tem que apurar conforme manda a legislação. E não podem condenar por antecipação e nem condenar por um instituto que é a delação premiada e que agora nós estamos vendo a fragilidade que tem. Por último, eu queria só colocar aqui, senhor presidente, que saiu um livro e queria sugerir aos senhores senadores e a quem nos ouve que lessem, que pudessem adquirir esse livro, chama Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula. São 122 juristas que escreveram esse livro, entre eles Celso Antônio Bandeira de Mello, Juarez Tavares, Lênio Streck, Marcelo Neves, juristas com renome nacional e internacional, analisando a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o presidente Lula a 9 anos por conta do triplex dele naquela praia do Guarujá. Todos estão dizendo, não tem base jurídica para a condenação. Não é o PT que está dizendo. A maioria desses juristas aqui não tem filiação partidária, não é ligada ao PT, são pessoas de renome nacional e internacional. Todos estão dizendo que essa sentença não tem base jurídica. Eu quero deixar isso registrado, porque é fundamental para que a justiça seja feita. Obrigada, senhor presidente.